Olá, pessoal, boa tarde a todos. Queria agradecer a inscrição feita por todos vocês a mais esse webinar, né? Hoje a gente tem o prazer de receber, né, de estar com o Wilson Lima. O Wilson Lima é um parceiro de longa data da Coolzer, né? Obrigada ter aceito o convite de estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da tua vasta experiência aí com os produtos da Coolzer, em especial com a Signum. Para quem não teve oportunidade ainda de conhecer ou ver alguma palestra ou curso do Wilson, o Wilson ele é técnico em prótese dentária, né? Ele fez o curso em 1982, cirurgião dentista desde 2008, especialista em plantodontia. Foi consultor já de diversas marcas de produtos, né, da área de laboratório, e é consultor da Coolzer desde 2006. Né? O Wilson vai apresentar o tema alta performance em cerâmica, em cerômero, desculpa, perfeição. Mas antes de passar a palavra para o Wilson, eu queria só deixar alguns recadinhos para vocês. Para quem já assistiu nossos webinars, já deve ter me ouvido falar sobre isso. A gente mantém os microfones de todos no mudo, no modo desligado, para que a gente não tenha interferência de ruído, mas a participação de todo mundo é super bem-vinda e vocês podem fazer todas as perguntas que quiserem no campo de perguntas, tá? Mais um aviso que eu queria deixar para vocês é que a gente vai deixar alguns materiais informativos sobre a Signum disponíveis para vocês fazerem download, tá? E o último aviso que eu queria deixar também é que no final do webinar a gente sempre deixa uma pesquisa bem curtinha, de 2 minutinhos só, para que vocês possam fazer, enfim, informar para a gente quais são os temas que vocês têm interesse em assistir, o que vocês acharam do webinar, e isso é no intuito realmente da gente poder sempre estar aprimorando aí o nosso serviço, tá bom? Wilson, passo a palavra para vocês e desejo a todos um ótimo webinar, tá bom? Eu vou desligar agora a minha câmera e o meu áudio. Agradecer primeiramente aí a Coolzer, né, por dar essa oportunidade de a gente mostrar um pouquinho da experiência que a gente tem com os materiais de laboratório e dizer para todo mundo que, na verdade, a satisfação é bem maior porque a gente está fazendo o que a gente gosta, né? Eu, na verdade, eu não sou nenhum expert, não sou um dos melhores protéticos aí do Brasil, né? Mas, graças a Deus, nesses anos de caminhada aí, né, desde 1982, o que eu pude fazer foi grandes amigos, né, nessa profissão maravilhosa que é a prótese dentária, e, graças a Deus, passar um pouquinho da experiência, né, das oportunidades que eu tive com as experiências com grandes profissionais aí do mundo inteiro, né? E um deles aí é Paul Fichter, né? Que foi uma pessoa que me inspirou bastante, que me ensinou muita coisa na parte de cerâmica, né? Ao Jürgen na parte de resina, na parte de Signum, né? Pelo material apaixonado de verdade. Eu falo para vocês que eu gosto muito de falar de cerômero, eu gosto muito de falar de Signum, porque eu acho que foi um desenvolvimento fantástico que a Coolzer fez na linha de cerômeros, né? Na linha de resinas para laboratório. Então, eu tive essa oportunidade de estar com esses dois profissionais e eu sei que hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia, com o acesso da internet, né? Com toda a globalização aí, as pessoas têm muito mais acessibilidade a esses materiais, mas graças a Deus eu tive o privilégio, e foi para mim um privilégio muito grande. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque poucas pessoas tiveram essa oportunidade de ter o contato com grandes profissionais, como são esses dois, né?
E todo esse sistema que a gente vai mostrar aqui hoje sobre signo, né, foi um sistema que revolucionou realmente o mercado dos serômeros. E eu tive o prazer de ter esse contato com o Jürgen, a resina signo saiu, e foi o que realmente me fez minha cabeça para esses materiais, né? Eu trabalhei com outras resinas no mercado, né? Até mesmo com o Art Glass, que é o precursor dos cerômeros, né? Nessa parte de resina fotopolimerizável para laboratório. Então, eu sempre vi uma dificuldade muito grande de trabalhar com esses materiais antigos. E no surgimento, né? Na revolução que a Signo fez no mercado, isso realmente me fez ver com olhos diferentes. E me fez aprofundar um pouquinho mais, de uma forma bem simples, claro para todo mundo, que eu não sou aquele protético que faz trabalhos maravilhosos, excelentes fotografias e os cursos, né, as apresentações são aqueles shows maravilhosos que grandes profissionais aí fazem, né? Eu sou um protético de bancada, sou um protético que aprendeu a trabalhar primeiramente em bancada de laboratório, com grandes profissionais que já passaram durante a minha carreira, né? Trabalhando mesmo pesado ali no dia a dia, e isso me fez ter uma certa habilidade, né? E um certo conhecimento no desenvolvimento desses materiais. Então, essa forma simples com que eu aprendi é a mesma forma que hoje eu gosto de passar para novos profissionais, para profissionais experientes, e é por isso até que a gente tem essa vasta amizade aí com todo mundo, por onde a gente passa, pelo Brasil inteiro aí, por onde eu já passei, por onde eu passo, eu só pude fazer amizades, né? Então, eu vou começar a mostrar para vocês alguma coisa, e, como eu já falei, eu quero dizer para vocês, não é uma apresentação maravilhosa, não é um show que a gente vai mostrar aqui, é simplesmente o dia a dia do nosso trabalho. E o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero mostrar para vocês aqui, é que a gente consegue realmente, com esse material, né, excelentes resultados. Tá? Muita gente acha que cerômero é um material alternativo à cerâmica. Não. Para mim, não existe nada de alternativo, não é uma segunda opção. Para mim, ele tem as suas indicações, né? E está lado a lado com a cerâmica, né? Todos os trabalhos que eu posso elaborar com cerâmica, eu também posso elaborar com cerômero, eu posso elaborar com signo, né? E obtenho grandes resultados também, tá? Então, é um material que, aliado à cerâmica, né? Consegue-se fazer reabilitações muito interessantes, né? E que trazem um conforto, uma durabilidade, né? E, por que não, um baixo custo para aqueles pacientes que realmente não têm condições de pagar reabilitações de cerâmica, tá? Muita gente pode até pensar assim, falar, poxa, mas um cerômero, uma bisnaguinha de cerômero, ela é tão cara, ela chega quase ao mesmo preço de um pote de cerâmica aí de 10, 20 gramas. Como é que você pode falar uma coisa dessa, que você consegue fazer elementos mais baratos? Mas isso é uma coisa que eu aprendi no decorrer desses anos, que não é só o preço do material, né? O que agrega valor ao meu trabalho. Existe uma série de outras coisas, principalmente, né, todo aquele aparato que a gente tem para poder elaborar um trabalho. Na cerâmica, a gente precisa de fornos de excelente qualidade, né? O tempo de cocção, né, de estratificação de uma cerâmica, os investimentos que a gente tem para a gente confeccionar uma cerâmica, eles são muito mais vultuosos do que o investimento que você tem para a construção de um elemento de cerômero. Então, é aí, né, o tempo que você gasta também na sua bancada de trabalho, que eu acho que é o mais importante, que é o que realmente agrega muito mais valor ao meu elemento, ele é muito diminuído quando a gente fala em cerômero, né?
o resultado que eu consigo em cerômero, eu consigo muito mais rápido, né? Eu gasto muito mais tempo, muito menos tempo, desculpa, para fazer um cerômero do que eu gastaria para fazer uma cerâmica. Então, é isso que faz com que o custo do meu elemento final ele seja um pouco mais barato do que a cerâmica e com uma qualidade excelente. Eu vou começar a mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela aí com vocês, e a gente vai começar, então, uma apresentação. Tá ok, Paty? A tela está aparecendo, tudo certo? Tá sim, dá para ver, certinho. Ok. Então, primeiramente, o que eu quero explicar para vocês é um pouquinho sobre o que é realmente o material, né? O que a gente tem nesse material de recurso para conseguir o resultado esperado, né? O resultado que a gente busca realmente, que é essa perfeição, que é essa naturalidade, que é essa compatibilidade, né, com o dente natural, tá? E depois eu vou passar para vocês, eu vou mostrar aí alguns casos que a gente elaborou. Felizmente, o tempo aqui ele é muito limitado, né? A gente teria aqui casos para poder mostrar, fatos para poder debater, né? Experiências para trocar com vocês aqui durante um dia inteiro, né? E eu acho que ainda faltaria tempo para a gente poder conversar, tá? Então, eu selecionei aqui alguns casos, principalmente aqui 2 casos que eu achei interessante, para poder mostrar para vocês. E no decorrer dessa apresentação, o que vocês tiverem de dúvida, quiserem perguntar, fiquem à vontade. A Patrícia está lá do outro lado também, mediando essas perguntas. Ela vai me interromper à medida que essas perguntas forem aparecendo, tá ok? Então, para a gente começar, a Signo, né, é um sistema de compósitos indiretos, ele é um sistema de laboratório, né, especificamente para laboratório, isso porque ele foi desenvolvido para que se trabalhasse, né, com equipamentos fotopolimerizáveis de luz intensa, e isso realmente, os fotos, né, os aparelhos fotopolimerizadores de laboratório, é que tem realmente essa capacidade de fotopolimerização. E Signo é um sucessor da marca que virou sinônimo mesmo, né, de cerômero no mercado, que foi o Artiglass. Os protéticos aí, né, como eu aí, mais antigos, né, mais experientes, né, vão se lembrar que o dentista mandava uma requisição para o laboratório e lá vinha pedindo, era sempre, né, Artiglass na cor tal, né? E isso foram aparecendo outras resinas no mercado, né? Eu sei disso, que muitos laboratórios, né, pelo fato de o Artiglass ser um material mais difícil, né, da aquisição, era um material um pouco mais caro do que os outros, aparecendo resinas mais baratas no mercado. Muitos laboratórios faziam outras resinas mais baratas, como se fosse Artiglass, né? E o Artiglass, a gente tinha uma dificuldade de trabalho com ele, era um material um pouquinho, né, por ser um dos pioneiros, né, no nosso mercado aí de prótese, a gente tinha algumas dificuldades, algumas limitações com ele para conseguir um resultado estético legal. Então, foram aparecendo essas brechas, né? Sempre aparecem, outros fabricantes começaram a colocar outros materiais. Mas, na verdade, todo mundo, né? Todo dentista conhecia era Artiglass, e isso até hoje, né? Ainda se fala muito. Os dentistas mais antigos, quando vão pedir algum cerômero para o laboratório, acabam pedindo um Artiglass, né? E, realmente, a Signo, a revolução desse sistema, né, com melhorias fantásticas, né? Ele é um sistema onde a gente consegue trabalhar muito mais coisas, né, muito mais produtos de laboratório, tá? Como, por exemplo, é um material fantástico que a gente pode trabalhar tanto puro quanto sobre metal, fazendo coroas, ponte fixas, protocolos, vinis, né, as facetas, as lentes
Os cerômeros são fantásticas também, né? E sem perder aquela qualidade. Era o principal do Artiglass, era a resistência, né, que esse material tinha, que é a resistência à abrasão, por causa do material, da parte, né, que dava essa resistência ao material. Então, hoje, o sistema Signo, ele continua lá com a mesma Artiglass, né, porém com inúmeras facilidades. E a principal de todas elas, né, é a facilidade que a gente tem de polimento e acabamento desse material. Com o Artiglass, a gente tinha uma dificuldade muito grande. A própria Cruiser mesmo, ela lançou pastas diamantada, lançou vários kits de polimento, né, para que isso pudesse auxiliar no nosso trabalho, na nossa aplicação, no dia a dia, mas mesmo assim, isso trazia muita dificuldade para o técnico de laboratório. E com essa revolução, com essa mudança da Signo, tudo isso acabou, né? Hoje eu consigo fazer o material muito bem polido, muito bem acabado, com toda a resistência que eu preciso, né? Muito semelhante a um elemento cerâmico, tá? Muito semelhante ao dente natural, com uma facilidade muito grande. A apresentação do sistema Signo, né? Eu falo aqui de Signo Ceramics, Signo Matrix e Creative, porque são os três que eu me adaptei, que eu me acostumei a usar e o que eu uso mais, né? Alguns aí que já conheceram o sistema, né, que já tiveram oportunidade, vão me falar, Wilson, mas não tem aí o Signo Composite, que era um específico para utilizar em metal? Realmente, é verdade, né? Mas eu nunca me adaptei a ele, eu nunca trabalhei o meu dia a dia com Signo Composite. Eu fiz todo o meu trabalho, inclusive sobre metal, né? Com Signo Ceramics. O resultado é fantástico. Não que o material não fosse indicado para se utilizar sobre metal, é que na Europa eles têm uma diferenciação muito grande das estruturas metálicas do que a gente tem aqui no Brasil, né? Eles costumam usar muito mais metais nobres do que a gente usa aqui. Então, a gente acaba se adaptando ao nosso mercado, né? E foi o que realmente eu fiz. Eu sempre usei Signo Ceramics sobre metal, mas o mesmo metal que eu uso para metalocerâmica, porque a resistência flexural dos dois era bastante compatível. Não que eu, falei, estou contrariando a Cruiser. Não, na verdade, a própria Cruiser, ela sabe que a gente consegue utilizar, mas nós temos o outro material, Composite, que foi desenvolvido especialmente para isso. Mas a realidade do nosso país, né, infelizmente, é assim. A gente não pode ter tantos produtos assim à mão, então a gente acaba se adaptando um pouquinho ali para que a gente possa resolver os nossos casos do dia a dia. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu vou falar um pouquinho sobre metal, mas bem rapidamente. O que eu quero, na verdade, é dar mais ênfase ao sistema Matrix, que é realmente o sistema revolucionário, que é realmente quem faz a diferença de todo o nosso trabalho, de uma forma simples, prática e muito rápida, tá? E o sistema Creative, que é um complemento ainda maior para aqueles que realmente têm uma necessidade de personalização, né, a mais do seu elemento, tá? Quando a satisfação do paciente é exigida, é exatamente isso que a gente precisa, de bons materiais, né? Materiais que a gente possa realmente reproduzir a natureza, chegar bem próximo ali daquilo que a gente tem necessidade, né? Então, as indicações de Signo Ceramics, coroas unitárias, facetas, inlays, onlays, caracterizações de dentes de prótese acrílica, né? Isso é uma vantagem, é uma coisa fantástica, né? Professor Alessandro Gameiro aí, quem já pôde acompanhar os cursos dele, mostra isso muito bem e é fantástico as caracterizações que a gente pode fazer.
porque existe um agente de união específico para a resina composta, essa resina laboratorial fotopolimerizada, e os dentes de acrílico, né? Os dentes de prótese total. Então, a gente consegue caracterizar esses dentes de uma forma bastante natural, personalizar cada um desses dentes também com esse material. E fica uma coisa bastante fantástica. É indicado para recobrimento de signo-cerames o signo-matrix, né? Essa parte que a gente observa de opalescência, né? Eu consigo naturalmente, com esses materiais signo, né? Com signo-matrix, sem a necessidade de uma manipulação, de uma mistura desses materiais. Eu não preciso inventar nada, eu não preciso modificar nada na minha bancada, na minha paleta de cores ali, porque já vem tudo pronto, né? A Kuser, ela teve um trabalho enorme de poder separar cada uma dessas nuances que a gente tem no dente natural, do fenômeno de opalescência e da fluorescência, identificou cada uma delas, né? E separou exatamente para a gente na seringa. Uma coisa fantástica. Então, tudo que eu vou usar, como eu vou usar, eu vou mostrar para vocês aqui nos slides sobre os casos que a gente vai apresentar, de uma forma natural e aplicável em todos os casos, praticamente, né? De uma forma que eu não preciso fazer modificações, né? Mas se eu precisar, se houver essa necessidade de modificar ainda alguma coisa, eu consigo modificar e obter um resultado legal, tá? A apresentação, então, de signo-cerames são as cores da escala VIP. Nós temos as massas, né? Como massas normais de resina fotopolimerizável para laboratório, tá? Aquela massinha que vem em seringa que a gente corta com uma espátula e vai modelando, né? Até chegar à forma de um dente, tá certo? São as cores de dentina, são cores de margem, cores de dentina opaca, tá? Cores de incisais e cores de translúcidos. Então, mas se eu quiser usar só signo-cerames, eu consigo fazer um dente sem precisar usar signo-matrix? Consegue, não tem problema algum. Porque todo o recurso que você necessita, né, para fazer um dente natural, você tem no signo-cerames. Nas massas de confecção, translúcidos, incisais, né, cervicais, modificadores, tudo isso você tem lá, tá? Mas o tchan da naturalidade, a gente consegue no Matrix. E de uma forma muito simples de aplicação, tá? Então, um completa o outro. Para que você realmente obtenha um resultado fantástico, natural, né? Você precisa realmente trabalhar em conjunto com os dois, tá certo? Apresentação de signo matrix. Signo matrix, aí eu já tenho, né, uma apresentação diferenciada do material, uma consistência diferente desse material, ele já não é mais uma massa, é uma resina fluida, né, de fácil aplicação. Eu gosto de trabalhar até, às vezes, diretamente na minha peça, eu aplico, eu dispenso da seringa, né, diretamente da minha peça, e com um pincel de pintura, né, o pincel que eu uso até para glaze, né, nas minhas cerâmicas, com um pincel de pintura, levemente eu vou fazendo essas caracterizações sobre o meu trabalho. Eu vou espalhando, né, essa resina fluida sobre o meu trabalho e conseguindo ali a minha naturalidade. Então, nesse sistema, eu tenho, né, os opalescentes transparentes, que são OT1, 2, 5 e 10. As dentinas de mamelos, que são fantásticas, são dentinas fluorescentes, que têm uma tonalidade linda, maravilhosa, que já vem pronto, tá? Eu não tenho que ficar misturando massinha com outra massinha para conseguir um resultado. Dependendo da cor, cores mais claras, eu vou utilizar, né, o número 1, o número 2. Cores mais intensas, mais escuras, eu uso o número 3.
ela é uma forma de dentina que tem uma leve opacidade, né, com um croma um pouco mais aumentado, indicada para ser utilizada na região dos mamelos, né? Mas a gente, como é versátil, né, principalmente aí, os protéticos que gostam realmente de fazer experiência com os materiais, né? A gente descobriu que ela na região cervical ela funciona muito bem também para mascarar um substrato mais escurecido, tá? Para a gente aumentar o croma da região cervical, que normalmente aonde a gente tem a menor espessura, tá certo? A gente consegue trabalhar. E a dentina secundária, que é a que foi desenvolvida realmente para esse objetivo, de mascarar a região cervical, né? Ela também funciona muito bem. Ela tem mais cromacidade, né? O croma dela é mais intenso do que as dentinas de mamelo, né? Tem um pouco menos de opacidade, tá? Então, às vezes, a gente até lança a mão entre uma e outra, né? Para ganhar fluorescência, né? Diminuir a translucidez, tá certo? Para que a gente possa bloquear um substrato. Então, às vezes, a gente aplica uma camada de MD na cervical e depois uma camada de SD. Então, eu vou estar ali bloqueando um pouco mais a minha região cervical, a minha passagem de luz, né? Aumentando mais o meu croma. Em alguns outros casos, eu posso até modificar ainda mais essas dentinas cervicais, intensificando essas cores, né? Com quem? Com Creative, que é uma outra escala de cores, né? Onde eu posso fazer misturas para intensificar ainda mais as minhas regiões, né? Seja cervical, seja terço médio, aonde eu queira realmente fazer essa modificação, tá? Os opalescentes transparentes, esses que são fantásticos, para mim são os meus xodós, né? OT Amber, OT Blue, OT Grey, OT Yellow e OT Ice. Para mim é a cereja do bolo do meu material. A gente vai ver aí depois, eu vou mostrar alguns casos para vocês aí, em que a gente consegue resultados assim fantástico de translucidez, de opalescência, né? E com material que já está prontinho para a gente usar. Eu não precisei fazer mistura, né? Eu falei de mistura um pouquinho antes aqui na região cervical, mas é porque a região cervical, a região palatina, como eu vou mostrar um caso para vocês em que eu fiz essa modificação, uma região que realmente ela varia muito a coloração de paciente para paciente, né? E a gente não acha muita naturalidade disso para ter uma massa pronta, né? Então, essa modificação vai muito de paciente a paciente e a gente tem que personalizar isso. A gente tem que fazer essa seleção de cor, né, junto ao paciente ali para identificar. E você sabendo que você tem toda essa gama de material que você pode fazer essas modificações, fica muito mais fácil para você, né, fazer a seleção de cor e identificar exatamente aquilo que você precisa usar, né? Outra parte também que eu adoro, que eu acho bastante interessante, na maioria dos meus casos eu utilizo, são as massas de valor. É quando a gente está da região de transição dentina e sisal. Normalmente, na maioria dos casos, e hoje muito mais ainda, a gente tem a valorização muito grande do branco, né? Com as lentes de contato, as facetas, né? Os pacientes estão pedindo cada vez mais dentes brancos, luminosos, valorizados, na verdade, né? Então, a Kuser, ela elaborou essa dentina de transição, digamos assim, né? Para que você consiga esse resultado de valor, né? Com maior facilidade. E ela elaborou um sistema onde a gente tem, para cada tonalidade diferente, né? Para cada matiz, para cada tipo de croma que você vai trabalhar, uma massa de transição
de valor diferenciada. Então, isso é legal. Como eu falei para vocês, eu não tenho que misturar nada para chegar no valor X daquele paciente. Eu tenho uma escalinha de cor, que a gente vê aqui no cantinho, onde eu identifico na boca do paciente, tá? E consigo ver exatamente aquilo que eu vou precisar utilizar. Então, se eu observei que a transição da dentina do terço médio para incisal é um valor número 2 na minha escala, eu vou lá e busco o meu valor número 2 e aplico uma quantidade dele ali suficiente para que eu obtenha essa transição com maior naturalidade, né? Então, tudo isso que a gente vê aqui, ó, são massas prontas que, né, a gente encontra também nas massas cerâmicas. O interessante desse sistema Matrix, né, que o sistema cerâmico, né, a HeraCeram, que é o sistema cerâmico da Cuser, segue também a mesma nomenclatura. Então, para quem trabalha com cerâmica, então, e trabalha com o cerômero, poxa, é uma facilidade muito maior que a gente tem para a obtenção desses resultados estéticos. E o signo Creative, que é aquele que eu falei para vocês, que a gente pode fazer as nossas modificações, pode colocar mais intensidade no nosso croma, né? Então, isso eu tenho todas as cores, né? Desde o branco, o azul, né? O umbra, um marrom mais claro, um marrom médio, um marrom mais escuro, né? Que é o caramelo, o rosa, vermelho, e o próprio marrom mesmo, o marrom terra, black, e 2 cores de transparente. Então, essas cores são cores intensas, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, onde eu consigo fazer essas modificações. Eu consigo intensificar o croma, né? Eu consigo intensificar a quantidade de branco que eu preciso em determinadas regiões de descalcificações, né? Com o polar, que é uma tonalidade azulada, eu consigo ainda aumentar mais a translucidez em determinadas regiões, principalmente, né, nos flancos mesial e distal de dentes anteriores. Quando eu tenho pequeninas espessuras e que eu preciso, né, daquela imagem de translucidez, com o polar eu consigo dar profundidade em pequenas espessuras e conseguir um resultado translúcido como se eu tivesse uma quantidade de massa muito grande, uma quantidade de esmalte translúcido muito grande, né? Então, com esses 3 sistemas, né, aliados, eu vou conseguir um resultado muito satisfatório, muito natural do meu trabalho. Falando um pouquinho aí sobre a dureza do material, né, a compatibilidade, né, de resistência e abrasão com o dente natural, eles estão muito próximos, né? Aqui a Cuser identifica o signo Matrix, né? Porque ela é a nossa resina de cobertura. A camada superficial do meu trabalho, né? A camada final do meu trabalho, ela vai ser com o signo Matrix, tá? Então é ela que tem que conferir essa resistência à abrasão. Aí você vai me perguntar, né? Poxa, mas uma resina fluida tem uma resistência tão próxima do dente natural? Tem. Porque lá também tem aquelas partículas, né? As partículas cerâmicas, né? Que conferem essa resistência ao material. Então, não é só a massa, né? A Signo Matrix, né? A resina fluida, também vai ter essas partículas e vai conferir essa resistência, né? Então, em 5 anos, olha, eu tenho uma profundidade de 73 microns de desgastes de uma resina Matrix, de uma resina Signo, né? Compatível com o dente natural, que vai ter 75, né? Aqui um comparativo com outras resinas, então a gente vê que realmente o material ele é fantástico, né? Ele confere uma resistência, uma durabilidade a longo prazo muito grande. Eu vou mostrar para vocês, então, um caso que eu selecionei aqui e vou identificar passo a passo, né, cada material que eu usei
para chegar no resultado final. Tá? Caso tenha alguém aí que queira interromper para perguntar como é que foi a utilização desse material, pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade, né, para perguntar, e a gente volta o slide se for necessário, para poder explicar, que eu quero deixar realmente muito bem claro para todo mundo a utilização desses materiais. Quando a gente fala em cerômero, todo mundo imagina logo, não, cerômero é para fazer bloquinho, né, para fazer inlay, onlay, para substituir os amálgamas escurecidos, né, restaurações posteriores. Ótimo, eu também pensei assim no início, né? Quando chegou esse material, os cerômeros no mercado, desde lá, né? Na hora que a gente fala desde 1982, aí o povo já faz as contas logo e fala, pô, o cara já tem 40 anos de profissão. Um monte de cabelo branco que vocês estão vendo aqui, gente, é de família, tá? E eu comecei muito cedo, não é que eu seja tão velho assim, não, tá certo? Eu comecei muito novo, então realmente eu tive oportunidade de conhecer vários outros materiais. Inclusive o pioneiro, na verdade, né, dos cerômeros, que foi o Dentacolor. É lógico que o mais conhecido foi o Artiglass, o que revolucionou o mercado, né, das resinas fotopolimerizáveis, é o Artiglass, mas o pioneiro foi o Dentacolor. Então, quando ele surgiu no mercado, a primeira coisa que todo mundo imaginou era que, né, a gente faria as substituições dessas resinas, desses amálgamas, né, por resinas da cor do dente. E realmente foi. O que a gente mais fez, né, nessa época do Dentacolor era os bloquinhos, os inlays, né, de resina fotopolimerizável. Mas aí depois, com o surgimento do Artiglass, e depois ainda mais com o surgimento de Signo, né, a gente viu que o negócio podia ir muito mais além, que a gente tinha condições de trabalhar com muito mais, né, opções de trabalhos, né, de casos, do que simplesmente fazer só inlays e onlays, né? E isso foi modificando, né? Por que não um caso anterior como esse aqui, um caso realmente desafiador, né? A gente vê aqui tonalidades diferentes, né, do substrato, dente tratado endodonticamente há muito tempo, resinas que já mancharam o dente, e que a gente quer devolver a naturalidade para um caso como esse aqui, né, de uma forma simples, rápida, e por que não com um custo mais baixo para o paciente, né? O paciente, às vezes, não tem condições de, não consigo fazer coroas de porcelana. Tudo bem, né? Eu tenho outro material que vai me conferir um resultado tão bom quanto a porcelana, mas que vai me tomar menos tempo, né? Eu vou conseguir um resultado muito mais rápido com esse material, vai me tomar menos tempo de bancada, né? Vai custar um pouco menos para o paciente, sim. Então, iniciando esse trabalho na fase laboratorial, né? Modelo de gesso, eu gosto muito de trabalhar com esse sistema de trocalização, né? Os die-casts, né? Não tem como trabalhar com dente anterior sem que a gente tenha essa matriz. Então, é feito o enceramento diagnóstico normalmente, né? Ali no slide anterior, a gente pode ver que não tinha muita anatomia, né? Os dentes da paciente, não tinha volume, não tinha comprimento suficiente. A gente faz um enceramento diagnóstico, né? Fazemos essa muralha, e a partir dessa muralha é que a gente vai seguir a nossa aplicação, tá? Então, sobre o modelo de gesso, a primeira coisa que eu faço aqui, se há algum tipo de retenção, né, alguma coisa que eu precise realmente eliminar, que possa dificultar a remoção do meu trabalho, eu uso uma cera neutra, né, cera que não vai passar coloração para a minha resina, que não vai interferir na minha fotopolimerização, e sobre ela, sobre o gesso, sobre a cera, que possivelmente eu possa passar aqui, eu vou usar um isolante, né, específico Signo, que é um insulente gel. Sobre o meu modelo de gesso, ele é como se fosse, né, digamos, uma vaselina, tá?
mas não é vaselina, tá certo? É um isolante específico, eu isolo todo o meu modelo e não preciso de mais nada, eu não tenho que impermeabilizar, eu não tenho que passar cianocrilato, eu não tenho que passar aquela laca que eu gosto muito de fazer também, eu faço muito nas minhas aplicações de cerâmica, né? Que é o isopor derretido no líquido alto, que eu sei que muitos protéticos aí fazem também, tá certo? Eu não preciso nada disso. Somente o insulente gel, ele faz a separação do meu gesso ali e eu removo a minha peça com total facilidade no final, ok? Bom, então o primeiro passo, né? Como a gente havia comentado lá no início, casos como esse, olha, eu preciso equalizar o meu substrato. Eu tenho várias cores diferentes aqui no meu substrato, né? Então, para que eu faça essa equalização, olha, eu tenho uma massa, tá? Que vai inibir a passagem de luz, né? Vai diminuir um pouco a translucidez, tá certo? Bloqueando essas colorações escuras do meu substrato, que é a massa margem, tá? De signo Ceramis. Eu aplico sobre o meu modelo de gesso e fotopolimerizo. Então, aqui, eu já tenho uma equalização dos meus substratos. Se eu simplesmente começasse, minha cor é A3, eu vou aplicar A3 em todos os meus trabalhos, com certeza vai haver uma diferença de cor. Nesse caso, olha, eu tenho uma faceta e 3 coroas. 2 dessas coroas, ó, uma é sobre núcleo metálico, uma outra sobre um dente bastante escurecido. Então, eu preciso equalizar esse substrato. E aqui, com a minha dentina opaca, eu faço isso muito bem, que é a minha margem. A margem eu tenho M1, M2, M3. Dependendo da tonalidade, né? Digamos lá, se eu estou trabalhando com uma cor A3,5, A4, eu preciso de uma tonalidade mais escura. E se isso não bastar ainda, né? Como eu falei para vocês lá no início, eu posso já, nesse momento, lançar a mão de uma resina secundária, né, a dentina secundária, o SD, né? Posso fazer a modificação desse SD com o Creative, aumentando ainda mais o croma, tá? E fazer uma aplicação sobre essa minha massa margem e fotopolimerizar. Aqui a utilização do Creative, como eu falei para vocês, olha, são todas essas cores que a gente tem no sistema Creative, e eu fazendo uma mistura, olha, do meu Creative com uma massa SD, para pigmentar a minha região palatina dos meus dentes, né? A região palatina, eu tenho uma tonalidade mais escurecida, e eu quis fazer isso. Então, eu usei um SD1, tá? Com uma cor caramelo, SD1 com caramelo, fiz a mistura dos dois, aumentei o croma ainda mais do meu SD1 e fiz essa pigmentação e fotopolimerizei, tá? Então, facilmente a gente consegue fazer isso. Dando sequência com a dentina A3, olha, aquilo que eu falei para vocês, ó. Então, eu equalizei. Eu fiz o meu substrato, né, ficar igual ao da minha faceta e da minha coroa sobre dente, tá certo? Apliquei uma camada de dentina, correto? Agora, eu entro com aquela minha matriz, né, com aquele o meu índex, né, a moldagem que eu fiz do meu enceramento diagnóstico, para poder fazer essa parte incisal, olha, com uma resina translúcida. Eu gosto muito de utilizar o ET1, tá? Uma outra massa que também substitui e dá um resultado fantástico é a massa do signo, né, Matrix, o OT1, que faz um resultado também muito semelhante, muito translúcido, como faz o ET1. Tá? Nesse caso aqui, eu usei o ET1, fazendo aquela parte, né, de acabamento ali, da altura, né, da borda incisal, tá certo?
E essa massa de transição que eu falei para vocês, olha, da dentina cervical, de terço médio para incisal, nós temos uma transição, um degradê, né? Uma tonalidade diferenciada. Então, eu utilizei uma massa de valor, né? Nesse caso aqui, o VL3, que ele tem valor, mas tem mais translucidez. Quando a gente está falando aí de numeração, o VL ele vai de 1 até o 4, né? Quanto menor o número, menos translucidez ele tem e mais valor ele tem, ou seja, né, ele passa menos luz, mas reflete mais branco, né? Já o 4 passa mais luz e reflete menos branco, né? Então, o 1 é mais branco, para ser mais específico, né? E o 4 mais translúcido, correto? Então, nessa escala, pois não. Oi, se você quiser concluir, você conclui, é só porque tem uma perguntinha e eu falo na sequência, se você preferir. Perfeito. Posso Não, fazer mas pergunta? pode fazer a pergunta. Ah, então tá joia. É uma pergunta do Mário, tá? Ele pergunta assim, ó, você aplica a massa de uma vez ou por incrementos? As massas são aplicadas, é a boa pergunta dele, porque a gente está mostrando aqui, não está mostrando as fotopolimerizações, né? Elas são fotopolimerizadas, né? A partir do momento que eu aplico. Eu apliquei a camada de dentina, fotopolimerizei, a camada, né, de margem, todas elas foram fotopolimerizadas separadamente, tá? Então, o translúcido que foi feito aqui foi fotopolimerizado, depois a construção, né, dos mamelos e fotopolimerizado, né? Então, cada incremento ele é fotopolimerizável antecipadamente. E Era isso mesmo? Acho que sim, mas ele pergunta mais uma coisa. Ele pergunta assim: e o coping foi de uma vez? Acho que ele está Sim. perguntando da parte estrutural, né? Do que seria a infraestrutura. Provavelmente, né? Como é que é o nome dele mesmo? É um Mário. Mário. O Mário, provavelmente, acho que deu um probleminha na minha câmera aí, né? Tá Tá me vendo, escuro. Fábio? A gente consegue enxergar a tua apresentação, mas o teu vídeo com o teu rosto tá escuro, tá todo preto. Agora sim. É porque escureceu na minha casa aqui, eu acho que a luz ficou um pouquinho fraca. Me vê normalmente agora, de novo? Sim, agora tá normal. Acendi a luz, é por isso. Então, Omar, é o seguinte, né? Provavelmente você está falando aí aquele casquete que eu fiz com a margem, né? Para equalizar os substratos. Realmente, aquilo foi fotopolimerizado, né? Eu fiz um casquetezinho fino com a margem e fotopolimerizei. Depois, eu construí a minha dentina, né? Uma certa quantidade, essa parte aqui, ok? E fotopolimerizei também. Agora, eu já fiz a parte ali do meu incisal, olha, né? Também foi fotopolimerizado antes, e depois construí os mamelos, né? Com a dentina de transição, que é a massa de valor, fotopolimerizei, e evidente os mamelos, olha, nesse outro slide aqui, a gente consegue, nessa outra fotografia, ver melhor, ó, evidenciei os meus mamelos com uma dentina de mamelões, né? Com o MD2, correto? Então, todas essas aplicações... Pois Ele não. confirmou que era, ele confirmou que era isso mesmo que você respondeu, tá tudo alinhadinho. Legal, Mário. Então, está respondido, tá? Então, todas elas realmente. Agora, para completar ainda mais a resposta para ele, né? A gente pode fazer essas polimerizações, né? Em pré-polimerizações. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá certo?
Mas cada camada dessa, eu não preciso levar isso ao equipamento e ficar lá 5 minutos, né? Para quem usa um equipamento alternativo, como os que a gente tem no mercado, que não é o da Cuser, né? O indicado para se fazer a fotopolimerização, o aparelho da Cuser, ele já tem uma fotopolimerização de 3 segundos. De 6, né, Patrícia? É 6 ou 3? Agora eu me esqueci. Tem de 90 segundos a 80 segundos. E de 6 segundos é a pré-polimerização. Pré-polimerização de 6 segundos, né? Então, eu não preciso levar ele numa polimerização muito maior. Com 6 segundos apenas, eu já consigo endurecer a minha massa e continuar fazendo a minha aplicação, né? Eu me equivoquei aqui no tempo, porque realmente eu não tenho esse aparelho, né? Que é o Highlight. Tá? Eu tenho um aparelho alternativo, e depois eu vou falar para vocês que a gente precisa fazer adaptações nesses tempos de fotopolimerização, tá certo? Mas eles funcionam bem também, né? A Cuser não tem um laudo técnico assim para dizer para vocês que realmente esses aparelhos são ideais, são adequados e tudo, mas a gente, né, utiliza e vê o resultado do dia a dia e acaba, né, utilizando. Mas o aparelho melhor, mais indicado, né, específico mesmo aí para se fazer o trabalho, é o Highlight da Cuser. Então, vamos lá. Feito isso, olha, eu agora vou partir para a minha parte final, a fase, né, onde eu aplico a minha Signo Matrix, que é a minha resina de cobertura. E é essa hora que eu vibro, eu acho fantástico, que eu gosto de fazer essa fotografia, olha, que é muito, muito interessante, a praticidade do material. Então, eu tenho na região cervical, ó, que é a região de maior comprometimento dos trabalhos, até mesmo em porcelana. Até mesmo em porcelana, a gente tem muita dificuldade em conseguir uma naturalidade nessa região cervical. Primeiro, que é a região de menor espessura, né? Segundo, que é uma região que não tem tanta passagem de luz, né? E terceiro, que os materiais, eles, né, dificultam muito o nosso trabalho ali. Na maioria dos casos, a gente precisa muita modificação para que a gente consiga um resultado legal, né? E, por último, o substrato. O substrato, né, como esse que a gente está mostrando aqui agora, uma região escurecida, onde eu tenho pouca espessura e que eu preciso bloquear essa coloração. Então, eu tenho que ter materiais suficientes para que eu consiga resolver todos esses problemas. E aqui, ó, no Signo Matrix, eu tenho tudo isso, né? As dentinas secundárias, as dentinas de mamelos e os translúcidos opalescentes. Nessa região aqui agora, a gente pode ver, ó, uma pequena porção, como eu falei para vocês, eu gosto de colocar o material diretamente na minha coroa ou numa placa de vidro, né, numa placa cerâmica, como outras pessoas gostam de trabalhar, e espalhar com o pincel. E aqui a gente consegue ver, olha, que eu estou aumentando um pouquinho o meu croma, mas estou com uma translucidez fantástica, olha. Uma translucidez fantástica que eu consegui na região cervical, do terço médio para cervical. E já na região incisal, olha, eu fiz a utilização de outras massas opalescentes, né? Como o OT Ice, como o OT Blue, né? Que também são fantásticos, a gente pode ver eles aqui embaixo, ó. OT Blue, OT Ice, são translúcidos mais azulados, ó, que me dão esse resultado, ó. Nesse caso, especificamente, eu usei OT Blue nas proximais e OT Ice na região do terço médio incisal aqui, tá? E consigo esse resultado. E aqui nessa região cervical, o OT Amber, que é esse translúcido mais alaranjado. E consigo esse resultado bem interessante. Depois de acabado, ó, feito o acabamento e polimento, uma coisa bastante interessante, gente, é a facilidade que a gente tem para fazer acabamento e polimento desse material. A Cuser tem um sistema, né, que é o Toolkit, que a gente tem brocas de tungstênio, borrachas, escovas
específicas para polimento, que a gente consegue assim um alto brilho, né? Muito melhor do que brilho de glaze, tá? Muito mais duradouro, é onde a gente tem uma naturalidade muito maior. Aqui a gente pode ver nesse elemento, olha lá, a minha região incisal, olha, os meus mamelos identificados, a região translúcida, a opalescência, né, na borda incisal, olha, completamente natural. A região palatina, onde a gente fez aquela modificação, bastante natural, né? E o brilho superficial que a gente consegue, olha, extremamente natural, né? Aí o caso, então, finalizado, como eu falei para vocês, uma modificação, olha, na estrutura geral do elemento e uma naturalidade bem fantástica, né? E aqui todos os materiais que a gente utilizou, né? A margem, MD1, vou dar um tempinho aí para quem quiser tirar um print da página aí, tá? Para poder guardar. Não é uma receita, gente. Eu gosto muito de falar isso com as pessoas, né? Não quer dizer que, então para me fazer um A3, Wilson, eu tenho que gastar tudo isso? Não, gente, né? Um A3 de escala que você vai ver, se você quer bater, você vai usar 3 massas suficientes, né? Para poder bater um A3 igual a escala. Mas não existe dente igual a escala. A escala de cor, né? É uma escala de parâmetro, né? É para você ter uma noção do que é o principal ali, né? O que é de matiz, o que é de croma do seu elemento dental que você vai reproduzir, né? Mas esses detalhes de caracterizações, ó, a gente só tem, né, com a experiência ali, com os materiais, com as escalinhas de cores alternativas, para poder fazer essa seleção. Então, na nossa escala de cor, a escala lá que a gente faz a seleção de cor, a gente não tem essas nuances, tá certo? Então, não existe uma receita como essa daqui. Então o dentista mandou uma cor A3, eu vou sempre fazer isso. Não, né? Se você está fazendo uma reabilitação maior e tudo, aí tudo bem, você pode lançar que você vai conseguir um resultado fantástico. Você está mudando completamente o sorriso do seu paciente, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a minha paciente, né, tinha uma situação bastante comprometedora aqui, mas ela tinha os caninos, olha, que me davam um parâmetro. Então, eu fiz uma modificação, mas muito mais parecida com o que ela já tinha, né? E dei para ela uma naturalidade maior nessa região incisal. Como é o caso que eu vou mostrar também adiante para vocês, que esse é um caso mais simples, ó. Esse a gente já tem um pouquinho mais de proximidade da escala de cor. Né? Essa paciente foi uma paciente que a gente fez cirurgia periodontal nela. Ela tinha o dente muito curtinho, ó, abrasivo, né, por bruxismo, teve algumas perdas. A gente ainda está em fase de reabilitação com ela, mas eu quis trazer esse caso porque isso já mudou bastante a vida dela. Então, na verdade, essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, era realmente o tamanho do dente dela. A coroa dela vinha só daqui até aqui. Eu fiz cirurgia periodontal, aumentamos o comprimento dos dentes, ó, né? E depois lente de contato, sem fazer desgaste. O desgaste aqui foi mínimo, foi só para acertar contorno de dente, para ter mais área de inserção, tá? Então, não tivemos praticamente desgaste nenhum nesse dente para poder ter um resultado legal, né? A mesma coisa, agora mostrando aqui o troquelizador que eu gosto de utilizar, né? É tudo muito simples, não é troquel de Geller, não é aquele troquelizador a laser, não é nada disso, é tudo muito simples mesmo. E é assim que eu gosto de trabalhar, tá? Então, aqui, nesse caso, não houve nem eliminação de retenção, alívio com cera, nem nada, né? Foi simplesmente o insulente gel sobre o meu modelo de gesso, né? E partindo daí a aplicação da minha resina Signum.
Nesse caso, né, quem fez a pergunta, já esqueci até o nome dele lá. Então, aqui, nesse caso, olha... Como que é, Patrícia? Mário. Mário. Para o Mário aí que perguntou, Mário, olha, aqui a minha matriz de silicone, né? Feito o meu enceramento diagnóstico, eu estabeleci essa altura, ó, e aqui a minha resina translúcida, o ET1, né? Ou poderia ser utilizado o OT1 também, tá? Então, eu fiz essa reconstrução incisal e fotopolimerizei, correto? Fotopolimerizei, olha lá, ó. Eu tenho essas estruturas. Assim eu consigo fazer, né, o estabelecimento da minha região incisal. Porque se eu tentar levantar massa aqui, eu até consigo, porque o material me permite fazer isso, mas eu vou gastar muito mais tempo, né? Se eu levantar uma massa do nada aqui e fotopolimerizando, eu vou conseguir. Mas daquela forma com a matriz, é muito mais simples, é muito mais descomplicado, né? Então, eu usei o ET1 para fazer, né, a minha borda incisal, e a partir daqui agora eu vou trabalhar todo o meu elemento, né? Primeiramente, agora, né, como a gente viu lá no início, eu não tenho substrato escurecido, eu não tenho um dente de cada cor, são todos equalizados já. Então, eu não preciso da minha massa de margem, eu não tenho que trabalhar com margem aqui nesse caso, né? Eu selecionei e a minha cor base qual era? O A3, tá? Então, eu comecei a trabalhar com o meu A3 nos incisivos e nos caninos, como eles já são um pouquinho mais escurecidos, normalmente, né, em toda a dentição, eu selecionei um A3,5. Então, eu tenho A3,5 nos caninos e A3 nos incisivos. Da minha região cervical ao terço médio, mais ou menos, e fotopolimerizei. Em seguida, ó, com a minha massa de valor, que ainda é uma massa, ela está no kit de Signo Matrix, gente, mas é a única massa desse kit. Todas as outras, elas são fluidas, ok? Então, com ela, eu já comecei a identificar, olha, os meus mamelos. E aqui nessa fotografia, a gente consegue identificar muito bem essa transição, né? Olha que bacana que fica. Aqui, como é uma região que já tem uma passagem de gesso, né? A gente consegue ver o gesso bem aqui delimitado. Ó. Eu não tenho gesso, eu consigo ver que realmente eu tenho translucidez, que é um VL3, né? Ele já parte mais para o translúcido e menos branco, correto? Mas eu consigo ver que ele é branquinho. Ó. Então, é uma dentina de transição de alto valor. Tá? Que eu consigo fazer aquela transição que a gente viu lá desde do início, né? Vamos mostrar aqui, ó, que eu tenho, ó, na dentição natural. Eu tenho aqui, olha, uma tonalidade, um croma mais acentuado, mas à medida que vai para o incisal, olha, eu identifiquei isso como? Com a minha escalinha de cor, né? Eu identifiquei que essa região aqui era um valor mais próximo do valor 3. Então, foi aí que eu utilizei a minha massa de valor 3, que é o VL3. Ok? Então, muito simples, gente. Está tudo pronto, né? Lá no kit, é só pegar, identificou. É claro que a única dificuldade, digamos assim, é que realmente o protético não tem tanto acesso ao paciente como deveria ter. Né? Isso já mudou demais. Na minha época, né, muito tempo atrás lá, a gente não tinha nenhum. Né? Hoje não. Hoje o dentista trabalha com praticamente o protético do lado. Eu mesmo sou um caso assim, né? Eu trabalho com o meu protético do lado. Então, toda vez que eu preciso, eu chamo ele, ele vem e coisa. O meu protético sou eu mesmo, né? Então, fica bem mais fácil, né? Mas hoje em dia isso é muito mais comum, né? Dentista e protético trabalham muito mais junto. Então, a gente consegue identificar essas coisas, né? Essas cores com mais facilidade. E até mesmo o paciente ir ao laboratório, hoje em dia é mais comum, né? Na sequência, ó, utilizando uma massa, uma Signo Matrix, né? Uma resina fluida, tá?
para identificar um pouquinho mais os mamelos, né? Fechar as minhas proximais, que é aquilo que eu falei para vocês, né? A parte mais translúcida dos meus dentes anteriores, que são os flancos mesial e distal, eu costumo utilizar o OT Ice, o OT Blue, né? Para dar aquela translucidez mais azulada, ó. E nesse caso eu usei aqui o OT Ice nas proximais e o âmbar, OT âmbar, na região médio incisal, ó, que a gente já consegue visualizar aqui uma tonalidade um pouquinho mais alaranjada. Essa paciente já é uma paciente de mais idade e ela falou comigo, falou, não, doutor, eu não quero dente branquinho, já não tenho mais idade para dente branquinho, eu quero minha cor natural, eu quero a minha cor como a dos meus dentes normais. Eu falei, bacana, né? Sem problema algum. Então, foi aí que a gente fez, ó. Né? Então, isso é muito comum a começar a aparecer, né, nas pessoas já mais experientes, essa tonalidade mais alaranjada, de dentina secundária mesmo, transparente, de esmalte mais translúcido, que aparece mais a parte de dentina escurecida, né? Então, a gente lançou aqui também um pouquinho de OT âmbar. Então, OT Ice nas proximais, OT âmbar nessa região médio incisal, e, por final, o que eu mais gosto, olha que lindo essa massa. É uma massa que eu vou fazer uma pequena cobertura, né, do terço cervical até o terço médio e levemente terminar aqui sobre a minha incisal. Uma camada muito fininha. Esse daqui é um outro material fantástico, que é o OTY, né? É uma resina Signo Matrix fluida, que eu faço uma cobertura pequena e que me dá um resultado fantástico do meu trabalho. Eu fiz a aplicação em todas as minhas regiões cervicais, próximo ao terço incisal. Aqui ela finalizada, aqui tudo sem polimento ainda, viu, gente? Tá tudo sem polimento. E uma coisa fantástica desse material é isso, ó. Enquanto você está trabalhando com ele, você já consegue ver o seu resultado final. A minha tonalidade aqui, a minha cor, todas as minhas caracterizações, elas aparecem como elas vão aparecer depois do meu polimento final. Então, se eu já estou fazendo isso aqui agora errado, eu já consigo modificar aqui mesmo. Eu não preciso esperar uma polimerização, né, um tempo de queima, para depois sair, eu ver o resultado e falar, não deu certo, vou ter que desgastar e fazer tudo de novo. Né? No momento da minha aplicação, eu já consigo notar tudo isso. Antes mesmo da minha fotopolimerização. Porque aquela coloração, aquela tonalidade toda que eu tenho ali, ela não vai mudar. Ela não muda depois da fotopolimerização, ela não muda depois do meu acabamento e polimento. Aqui eu comprovo isso para vocês, ó, né? Dá para notar, ó, que o material não tem nem acabamento ainda, ó. Tá? Ele está com a camada de dispersão aqui da fotopolimerização. E eu já posso ver que eu já tenho uma semelhança muito grande com a transição, ó, do meu dente natural. Né? Então, isso é fantástico, é gostoso de trabalhar com um material desse, porque você já tem esse resultado na sua mão o tempo todo. Né? Então, isso é muito legal. Certo? O acabamento feito, então, o polimento, como eu falei para vocês, olha. A Cusa, ela tem esse kit, que é um kit fantástico, é um kit muito simples, apesar de ter brocas de tungstênio aqui, né, que todo mundo pode achar, poxa, uma broca de tungstênio já é muito cara, papapá, aquela coisa toda. Mas são brocas específicas para que a gente possa fazer texturas superficiais, né? São escovas muito legais que a gente encontra no mercado aí, as escovas de pelo de cabra, né? As fibras de óxido de alumínio, as borrachas hexacerapol. Então, tudo isso a gente tem no mercado aí, ela reuniu tudo isso num kit só para facilitar a vida do técnico de laboratório. E aí a gente consegue fazer um acabamento e um poliplástico nesse material sem precisar passar por aqueles glazes. Não que eu condene o glaze, tá? E não que eu não utilize também o glaze. Eu gosto muito, a Cuser tem um glazer fantástico, que para mim é o melhor do mercado, porque ele é um glaze completamente transparente, tá?
ele não tem tonalidade acaramelada, ele não muda essa tonalidade com o tempo na boca, ele não sai na boca, tá certo? Mas em dentes anteriores, eu prefiro o meu polimento. Tá? Em dentes posteriores, eu até utilizo até bastante, porque eu gosto de caracterizar suco, eu faço suco secundário, então a gente precisa realmente desses glazes, né? Mas para dente anterior, além de não ter necessidade, tá? Fica muito mais natural se a gente consegue fazer um polimento, tá? E aí a gente pode ver, ó, um polimento como esse daqui, que me confere total naturalidade, né? Se eu precisar de um alto brilho, eu consigo com esse polimento, tá? Através daquelas escovas. Essa escovinha de algodão aqui, ela é fantástica para finalizar o meu trabalho, certo? Eu utilizando aqui as escovas de pelo de cabra, né? Eu consigo já um brilho excelente. E finalizando com essa escova de algodão, eu consigo realmente um alto brilho, tá certo? Então, aí o caso terminado, e a gente já consegue notar, ó, eu acho que todo mundo já percebeu aí que eu não sou um excelente fotógrafo, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com fotografia, realmente, já fiz até alguns cursos, mas eu acho que falta um pouquinho de paciência para eu conseguir fazer aquelas fotos maravilhosas que as pessoas fazem aí. Então, eu faço uma coisa muito básica mesmo e muito do meu jeito. Mas eu consigo mostrar para vocês aí, eu sei que cada tela de computador aí, celular, vai estar mostrando uma imagem um pouquinho diferente, mas em algumas a gente consegue ver, né? As translucidez aqui das proximais, olha, a caracterização do âmbar na região, no terço médio incisal, olha, né? A tonalidade um pouquinho mais acentuada nas cervicais, olha só, né? O próprio canino com uma translucidez proximal, que é muito comum, né? E aí eu tento, né, inovar nas fotografias para poder mostrar isso para vocês, olha, né? Espessuras muito pequenas do material, né? E que a gente consegue, um resultado translúcido muito legal, muito satisfatório, né? E aí o caso finalizado, aquilo que a gente falou, ó, né? Seguimos ali o protocolo da paciente, o que modificar muito, né? Não tinha necessidade, até mesmo porque a paciente não desejava, né? Dentes branquinhos. Então a gente fez. Aqui sim, uma coisa bem básica, né? Utilizando as dentinas A3 a 3,5, o AT1, que foi aquela borda incisal que a gente fez, né? Para poder construir o nosso trabalho, né? De Matrix, a massa de valor, BL3, OT Blue, né? Nas proximais, OT Ice, aqui na verdade eu falei que eu tinha usado OT Ice, mas eu usei talvez um pouquinho de OT Blue, agora, né, me fugiu um pouquinho. Mas o OT Blue e o OT Ice, eles têm a mesma tonalidade, assim, modificando um pouquinho o croma de cada um, né? O OT Blue um pouquinho mais azul do que o OT Ice. O âmbar, no meu terçozinho incisal aqui, nessa bordinha incisal, e o Yellow, que eu faço essa cobertura desse terço médio cervical aqui do meu dente, né? E a gente consegue esse resultado muito semelhante ao dente natural, né? E de uma forma simples, né? É o que eu digo para vocês, é lançar a mão do material, conhecer bem os materiais que você tem disponíveis, né? E de uma forma simples você conseguir um resultado de alta qualidade, tá certo? Querer fazer dente como dente da escala é aquilo que eu falei, né? Aí você vai estar fazendo realmente dente para escala. Fazer dente para paciente, realmente a gente tem que ter essas observações, tem que ter, né, essas características, né, saber observar um pouquinho mais dessas características de dente natural, porque o material te oferece isso de uma forma muito simples, muito prática, né, para que a gente consiga realmente um belíssimo resultado. Aqui é um sistema de estratificação que a gente fez aí, né, isso já tem até um tempo, eu junto com meus colegas consultores aí, Valdeci Liberati, que provavelmente deve estar assistindo aí também, um grande abraço para ele, que ele falou que ia
assistir aí hoje também, né, lá de Santa Catarina, ele também fez uma receita dele, o Alexandre Tateyama, o Jurga. Então, a gente tem essas formulazinhas aí, né, para que a gente possa fazer uma estratificação um pouquinho mais natural. Então, isso vai estar disponível para vocês, a Paty vai depois passar isso para vocês aí no link, onde vocês vão poder fazer o download dessas tabelinhas de estratificação aí, dessas sugestões, na verdade, né, de utilização dos materiais. É saber aonde a gente pode usar um OT Ice, né, um OT âmbar, os opalescentes incisais, que são os OS, né? Nesses casos, eu até nem utilizei muito esses OS, porque eu faço muito uso, né, dos translúcidos, então acabo nem usando muita massa incisal, na verdade, né? Transição e tudo para conseguir aquela naturalidade, eu acho o suficiente. Mas em alguns casos a gente precisa utilizar as massas incisais também. O equipamento Highlight, então, que eu falei para vocês, né? Ele tem 3 níveis de polimerização, um pré-polimerização de 6 segundos, né? Um outro de 90 e um final de 180. Então, olha que legal. É interessante que é muito rápido a fotopolimerização, porque o sistema de lâmpadas desse equipamento é um sistema de lâmpadas diferenciado, né? Mas, como eu disse para vocês, muitos laboratórios que eu já visitei, onde a gente já fez curso, usam outros equipamentos, né? E que funcionam muito bem, né? Desde o surgimento aí dos cerômeros, né? Muitos fabricantes fizeram novos equipamentos, né? E a gente realmente consegue. Mas existe uma adaptação nos tempos. Não adianta querer colocar dentro de um equipamento convencional de luz halógena aí 6 segundos que ele não vai fotopolimerizar. Aí você vai falar, pô, mas a resina não fotopolimeriza. Não, é o equipamento que não está adequado para essa quantidade de tempo, mas deixa um pouquinho mais, né? Então, cada equipamento que você for utilizar vai ter que ter uma adequação para a fotopolimerização do material. Aqui, rapidamente, então, para finalizar, né, só para a gente falar de um outro material que eu gosto também, e como eu disse para vocês que eu gosto de utilizar sobre estrutura metálica, signo Cerames, aqui um caso sobre metal. Então, feito retenções mecânicas, né? Ô, Paty, se o tempo tiver esgotado, eu estou sem relógio aqui, tá? Passamos 19. Pode concluir aí, Wilson. Já estou no finalzinho já também, tá? Eu falei com você que eu falo demais, né? Então, olha só. Então tá bom. Então, aqui, a minha estrutura metálica é um metal de metalocerâmica, né? É um níquel cromo, tá certo? Pérolas de retenção, né? Que foram colocadas na cera, né? Retenções mecânicas. A Cuser foi uma das pioneiras aí nos sistemas de retenções químicas, né? Aparelhos com retenções químicas, né? A gente utilizou alguns deles, como mais aí. Mas, para mim, o que mais funcionou foi esse sistema de união, o signo metal bond, né? Onde a gente faz uma preparação do metal para aplicação do opaco, fotopolimerizável, certo? E depois pode fazer a aplicação da minha resina normalmente, tá? Esse caso é um caso onde era uma prótese. Eu tinha parte de estrutura de dente ainda e, né, é um caso até mais antigo. O paciente não tinha como fazer implante e a gente optou em fazer um sistema de cerômero. Era um paciente periodontal que não poderia receber tanta carga cerâmica, né? E a gente queria um material mais confortável para ele, mais compatível com o dente natural ainda. Então, optamos em fazer o cerômero. Aí conseguimos esse resultado. Aqui a estrutura finalizada, né? Um metalzinho fazendo o contato, né, com a gengiva, e depois ele cimentado. Então, uma estrutura metálica recoberta com cerômero signo, né? Aqui um outro caso também semelhante, né? Mesma situação, uma prótese mista de dente com metal, né? Onde o vedamento foi feito com cerômero, né?
no sistema adesivo e o elemento suspenso também em cerômero. Pérolas de retenção, utilizamos o signo metal bond para fazer a união. E aí o caso depois cimentado, né? Perfeito. E a gente tem um resultado bem interessante com ele dessa forma também. Então, é um material versátil, né? Que a gente realmente consegue bons resultados. Bom, gente, como eu falei, o tempo é curto, eu já até extrapolei um pouco aí desse tempo, né? A gente falaria o dia inteiro aqui sobre esse material. Espero que eu tenha ajudado aí, né, no dia a dia de vocês. As perguntas que não foram respondidas, a Paty tem aí elas guardadas, eu posso respondê-las depois, encaminho para vocês depois, e quero dizer que eu estou à disposição, né? Todo mundo consegue me encontrar aí nas redes sociais, o Wilson Lima BH, doutor Wilson Lima. Se quiserem me enviar perguntas durante o dia a dia, se aparecer alguma dúvida aí futuramente para vocês, eu tenho um enorme prazer em responder, tá? Eu sou uma pessoa muito acessível, eu não tenho esse negócio comigo de ficar isolado lá no meu laboratório, no meu consultório, tá? A Paty tem todos os meus contatos, ela está sempre passando alguma dúvida aí do pessoal que utiliza os materiais da Cuser, tá? Eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Quero agradecer a todos aí pela presença, né? Pela disposição de ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para poder assistir a gente, tá? Muito obrigado e, se Deus quiser, até uma próxima. Wilson, muito obrigada. Antes, você pode só responder uma perguntinha do Mário ainda? Ele pergunta, Claro, aquele primeiro trabalho que você mostrou, com Signum Ceramics, qual material de cimentação, né, que você usou? E que tipo de preparo na peça você faz antes da cimentação? Ótimo. Excelente pergunta. É o seguinte, a cimentação é a cimentação adesiva, né? A mesma cimentação que a gente faria para o sistema cerâmico, né? Utilizando os ácidos, ácido fosfórico, adesivo e cimento resinoso no dente, a gente faz também no sistema Signum. A única diferença é que o sistema, por ele ser um sistema cerâmico, não há necessidade da aplicação do ácido fluorídrico, né? Se você quiser aplicar, não há problema nenhum, não vai modificar em nada. Ele tem uma carga cerâmica, né, que pode ser atacada normalmente, sem problema algum, e você vai ter uma união muito interessante, tá? Mas o que eu faço normalmente para cimentação no dente, o mesmo sistema que eu uso para fazer uma cimentação adesiva convencional. Ácido fosfórico, adesivo, cimento resinoso. Na peça, nos cerômeros, eu faço jateamento com óxido de alumínio, uso o adesivo, cimento resinoso, né? Só isso, mais nada. Mas, como eu falei, se quiserem utilizar o cimento fluorídrico, né, o ácido fluorídrico, pode usar sem problema nenhum, que você vai ter uma cimentação normal, tá? E teve outra pergunta? Não, na verdade tem um oizinho que o Vinícius está te mandando de Portugal. Olha só, internacional. Grande Vinícius, esse aí ele é técnico em prótese lá também em Portugal. Na época que eu fui para lá, que morei lá um tempo, ele morou, né, junto comigo lá, a gente morou junto comigo, não, nós trabalhamos juntos, né? Legal. E ele está lá até hoje, graças a Deus, muito bem, tudo, mas não é nem amigo, esse é um grande irmão que eu tenho. Que bom, que bom. Obrigada, Vinícius, por estar aqui com a gente, então, também. Agradeço a todos. Eu queria só dar um último recadinho, que você mostrou o Highlight Power, que é o fotopolimerizador, só para avisar o pessoal, quem for procurar. Hoje, a gente tem uma atualização desse Highlight Power, que é por conta do advento das resinas impressas, né? Então, a Cuser lançou o Highlight Power 3D, que ele tem mais uma função, um botãozinho lá com
específico para a polimerização dessas resinas, que é um tempo maior, né? Exige um tempo maior de polimerização, essas resinas impressas, e tem um poder de resfriamento maior também. Então, quem olhar não vai ver esse aparelho exatamente, ele é igual, só que a capinha dele é cinza chumbo, né? E é o Highlight Power 3D, só essa atualização que eu queria fazer. Agradecer, Wilson, demais a tua generosidade de estar aqui com a gente, com conhecimento. Estou sempre amolando você aí com as perguntas técnicas da parte de laboratório. Agradeço a todos pela presença. Queria lembrar a todos que no finalzinho tem uma pesquisa rápida, se vocês puderem responder, nos ajudam muito. E também que essa aula está gravada e vocês todos vão receber o link de acesso para quando quiserem assistir novamente, em outro momento, vocês fiquem à vontade para fazer isso, tá bom? Eu me despeço e convido a todos para que fiquem de olho na programação. Toda quarta-feira a gente traz um webinar com um tema diferente, que aborde algum assunto relevante daí da área da odontologia. Um abraço a todos e bom final de tarde para todo mundo. Até logo aí, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até!